Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. Nesse vídeo farei a resolução de 10 exercícios que abordam o assunto calorimetria. O primeiro exercício diz o seguinte: duas panelas com água, uma com 0,8 litros e outra com 0,6 litros, ou seja, possui volumes diferentes, são colocadas sobre dois bicos acesos de um fogão. Supondo iguais as potências térmicas dos dois bicos, ou seja, estará fornecendo a mesma quantidade de calor, qual dos dois volumes de água sofrerá a maior variação de temperatura ao final de um mesmo intervalo de fornecimento de calor? Então a situação é a seguinte: duas panelas de água com massas diferentes vão receber a mesma quantidade de calor, qual sofrerá a maior variação de temperatura. Para resolver o exercício, vamos utilizar a fórmula de capacidade térmica. Capacidade térmica é igual a quantidade de calor sobre a variação de temperatura, que é ΔT. Então, como a quantidade de calor fornecida para as duas panelas é igual, eu vou modificar essa fórmula e colocar no seguinte formato: quantidade de calor é igual a capacidade térmica multiplicado pela variação de temperatura. Como o exercício está perguntando qual sofre maior variação de temperatura, ou seja, o maior aumento, eu tenho que ΔT será maior. Já que ΔT é maior, para manter a relação nessa fórmula, manter Q com o mesmo valor, eu tenho que diminuir o valor da capacidade térmica. Então, eu quero que a panela, a água ali, a massa, tenha menor capacidade térmica. Utilizando agora a fórmula de calor específico é igual a capacidade térmica dividido pela massa, eu consigo relacionar capacidade térmica e massa. Portanto, se eu quero uma menor capacidade térmica, eu preciso ter uma massa menor. Então, concluímos que a panela de 0,6 litros sofrerá maior variação de temperatura, uma vez que a massa dela é menor que a massa da panela com 0,8 litros. Lembrando que a capacidade térmica é inversamente proporcional à variação de temperatura. O segundo exercício é o seguinte: o calor específico do alumínio é cerca de 7 vezes maior que o calor específico do ouro. Vamos escrever essa relação matematicamente. Então, o calor específico do alumínio, AL, seu símbolo, é igual a 7 vezes o calor específico do ouro. Dois corpos de massas iguais, um de ouro e outro de alumínio, ambos à mesma temperatura, receberão quantidades determinadas de energia. Então, ele está dizendo que os corpos têm massas iguais. Então, vamos estabelecer essa relação. A massa do corpo de alumínio é igual à massa do corpo de ouro. Ambos à mesma temperatura receberão quantidades determinadas de energia. Para que a temperatura final dos dois corpos seja a mesma e diferente da inicial, então a variação de temperatura tem que ser igual. Então, ΔT do alumínio será igual ao ΔT do ouro. Qual dos dois deve receber maior quantidade de calorias? Para resolver a situação, então vamos colocar aqui a fórmula da capacidade térmica. Capacidade térmica é igual a quantidade de calor sobre ΔT, que é a variação de temperatura. Então, como a variação de temperatura dos dois corpos são iguais, eu vou colocar ΔT é igual a quantidade de calor sobre capacidade térmica. Sabemos também que a capacidade térmica está relacionada com o calor específico através da seguinte fórmula: calor específico é igual a capacidade térmica dividido pela massa. Como a massa dos dois são iguais, eu posso fazer a seguinte relação: massa é igual a capacidade térmica sobre calor específico. Então, já que temos essa relação, a massa do alumínio é igual à massa do ouro, nós vamos substituir utilizando essa fórmula. Então, a massa igual a capacidade térmica sobre calor específico. Então, temos capacidade térmica do alumínio sobre o calor específico do alumínio é igual à capacidade térmica do ouro sobre seu calor específico do ouro. Já temos essa relação que foi estabelecida conforme enunciado. Calor específico do alumínio é igual a 7 vezes o calor específico do ouro. Vou substituir essa relação aqui na fórmula. Então, capacidade térmica do alumínio. Agora, eu vou substituir o calor específico do alumínio por essa relação. Então, vai ficar 7 vezes
calor específico do ouro, e o outro lado da equação eu repito. Portanto, para que essa proporção seja verdadeira, se torne verdadeira, eu preciso acrescentar 7 aqui na capacidade térmica do alumínio. Uma vez que eu aumentei a capacidade térmica do alumínio em 7 vezes, eu vou na fórmula aqui, uma vez que a variação de temperatura será a mesma para os dois corpos. Se eu aumentei a capacidade térmica, a quantidade de calor recebido também terá que aumentar. Portanto, o corpo de alumínio terá que receber 7 vezes mais calorias do que o corpo de ouro. Finalizando desse modo o exercício. O terceiro exercício diz o seguinte: o cobre utilizado na fabricação de panelas tem calor específico bem menor que o da água. Então vamos colocar essa situação. O calor específico do cobre é menor que o calor específico da água, H2O, água. Vidro, também usado na fabricação de panelas, tem calor específico menor que o da água e maior que o do cobre. O calor específico do vidro é menor que da água e maior do que o cobre. Então, cobre é menor que o vidro, que é menor que o da água. Ele está dizendo: explique como o material da panela, seja de vidro, seja de cobre, interfere no aquecimento de uma quantidade determinada de água. O aquecimento da água envolve aplicação de calorias para aquecimento da água, altera a sua temperatura. Então eu preciso de maior quantidade de calorias para fazer aquecimento da água. A quantidade de calorias aplicada envolve a capacidade térmica. A capacidade térmica é igual à quantidade de calorias sobre variação de temperatura. Também podemos relacionar, já que estamos tratando aqui de calor específico. Então, calor específico, a fórmula do calor específico é igual a capacidade térmica sobre a massa. Utilizando agora a fórmula do calor específico, vamos colocar capacidade térmica, isolar o termo. Então, vai ser capacidade térmica igual a calor específico multiplicado pela massa. E vamos substituir aqui a capacidade térmica na primeira equação. Então, calor específico multiplicado pela massa será igual a quantidade de calor sobre ΔT. Agora, isolamos a quantidade de calor. Então, a quantidade de calor será igual a ΔT, que multiplica calor específico vezes a massa. Portanto, de acordo com a relação estabelecida, maior variação de temperatura envolve um menor calor específico. Já que o calor específico do cobre é menor, podemos concluir que a panela de cobre irá aquecer a água mais rápido que a panela de vidro, porque seu calor específico é menor. Menor calor específico, maior será a variação de temperatura. O quarto exercício diz o seguinte: duas massas iguais, uma de água e outra de chumbo. Então temos massas iguais, massa da água, H2O, massa do chumbo, Pb, recebe iguais quantidades de calor. Então a quantidade de calor também são iguais. Qual das duas massas sofrerá maior elevação de temperatura? Por quê? Uma vez que massa e quantidade de calor são iguais dos dois materiais, vamos verificar o calor específico de cada um do material. O calor específico é o seguinte: quanto menor o calor específico, menor será a quantidade de calor necessário para variar a temperatura. Consultando uma tabela, vamos verificar que o calor específico do chumbo é menor que o calor específico da água. Portanto, de acordo com essa relação, já que a quantidade de calor são iguais, a massa de chumbo sofrerá maior elevação de temperatura. O quinto exercício diz o seguinte: o calor específico de determinada substância é igual a 0,8 calorias por graus Celsius. Ele pergunta o seguinte: quantas calorias devem ser fornecidas para que o item A, 1 grama dessa substância, tenha sua temperatura elevada em 4 graus. O calor específico é 0,8 calorias, ele precisa de 0,8 calorias para que cada grama aumente sua temperatura, varie sua temperatura em 1 grau Celsius. Então podemos fazer por meio de uma relação direta, responder o item A. Então 1 grama, nós já temos aqui 1 grama, ele vai elevar 4 graus Celsius. Então eu preciso somente multiplicar 0,8 por 4. Então vou substituir aqui, já que em 1 grama ele precisa 0,8 calorias para variar 1 grau Celsius, variando 4 graus Celsius, será 0,8 vezes 4.
Então, ele vai precisar de 3,2 calorias. Agora, o item B, 5 gramas dessa substância têm sua temperatura elevada em 1 grau Celsius. Então, agora eu estou alterando a massa. Então, a massa aqui, eu mantenho a variação em graus Celsius. Então, eu preciso de 0,8 calorias para variar 1 grau Celsius em 1 grama. Como eu mudei, o exercício pede para mudar para 5 gramas, eu vou multiplicar 0,8 por 5. Terei como resultado 4 calorias. O item C, 5 gramas dessa substância tem a sua temperatura elevada em 4 graus Celsius. Da mesma forma que nos anteriores, eu vou multiplicar 0,8, agora pela alteração em gramas, 5, e a variação em graus Celsius, 4. Então o resultado será 16 calorias. E o item D, 10 gramas dessa substância tem a sua temperatura elevada em 12 graus Celsius. Então 0,8 vezes 10 vezes 12, vamos ter como resultado 96 calorias. Agora o sexto exercício, o mercúrio, metal líquido utilizado na fabricação de termômetros, tem calor específico 18 vezes menor que o do álcool, também utilizado na fabricação de um tipo de termômetro. Então ele está dizendo que o mercúrio tem calor específico 18 vezes menor que o álcool. Então vamos colocar essa relação. O calor específico do mercúrio, multiplicado por 18, será igual ao calor específico do álcool. Continuando a leitura. Quando certa massa de mercúrio absorve 1.800 calorias, sua temperatura se eleva 10 graus Celsius. Então vamos calcular a capacidade térmica aqui do mercúrio. Então a fórmula é a seguinte: quantidade de calor recebido dividido pela variação de temperatura. Então a capacidade térmica do mercúrio será quantidade de calor absorvido, 1.800, dividido pela variação, que é 10. E como resultado que a capacidade térmica será 180 calorias por grau Celsius. Continuando a leitura do enunciado, se uma massa de álcool igual a de mercúrio absorve 200 calorias, a elevação de sua temperatura será maior, menor que a da massa de mercúrio ou igual a ela. Por quê? Então observe que ele coloca que a massa do álcool é igual a de mercúrio. Vamos colocar essa relação também, massa do mercúrio, Hg mercúrio, massa do álcool. A relação de massa e capacidade térmica é feita pela fórmula do calor específico. Então, calor específico é igual a capacidade térmica dividido pela massa. Já que as massas são iguais, eu vou isolar o termo da massa. Então, será massa igual a capacidade térmica sobre calor específico. E agora, já que as massas são iguais, eu vou igualar. Então, será capacidade térmica do mercúrio sobre calor específico do mercúrio será igual a capacidade térmica do álcool sobre calor específico do álcool. Então, vamos substituir agora os valores. Nós já calculamos aqui a capacidade térmica do mercúrio, 180. Agora, preenchemos o calor específico do mercúrio. É igual, vamos utilizar essa relação, essa igualdade já fornecida. Então, vou substituir o calor específico do álcool por 18 vezes CHG e vamos determinar a capacidade térmica do álcool. Então, colocando a capacidade térmica do álcool, isolando esse termo, eu vou ter 180 multiplicado por 18 CHG sobre CHG. Então, posso simplificar, vai ser 180 vezes 18, então a capacidade térmica do álcool será igual a 3.240 calorias por grau Celsius. Agora, como ele pediu a variação de temperatura, será maior ou menor, vamos utilizar a fórmula da capacidade térmica, que é quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, vamos fazer a variação de temperatura, isolar o termo, quantidade de calor sobre capacidade térmica. Então, a quantidade de calor ele forneceu é 200 sobre a capacidade térmica, que nós acabamos de calcular, 3.240. Fazendo a divisão, vou determinar a variação de temperatura para o álcool. Então, vai ser de 0,06 graus Celsius. Portanto, ela é menor que a variação de temperatura do mercúrio. Vamos comparar 0,06 graus Celsius e, conforme enunciado, a do mercúrio foi de 10 graus Celsius. Portanto, a elevação da massa de álcool será menor, será muito menor. O sétimo exercício, um corpo formado por determinado material recebeu 2.000 calorias e teve sua temperatura aumentada a 50 graus Celsius.
qual é o valor da capacidade térmica desse corpo. Então vamos separar os dados. Quantidade de calor, 2.000 calorias. A variação de temperatura, ΔT, 50 graus Celsius. Agora aplicamos na fórmula de capacidade térmica. Capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, substituindo os valores, 2.000 dividido por 50, simplificando o zero, eu vou ter 200 dividido por 5, o resultado será 40 calorias por grau Celsius. O oitavo exercício, uma massa de 500 gramas, então 500 gramas de determinado material foi aquecida recebendo 4.000 calorias. Então vamos anotar essa informação também, 4.000 calorias, variando sua temperatura em 25 graus Celsius. Então a variação de temperatura é ΔT de 25 graus Celsius. O item A pergunta o seguinte: qual o valor da capacidade térmica desse corpo? Então capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido por ΔT, que é a variação de temperatura. Substituindo os valores, eu vou ter 4.000 dividido por 25. Eu vou ter como resultado 160 calorias por grau Celsius. O item B, qual é o valor do calor específico do material que forma esse corpo? Então, o calor específico é a capacidade térmica dividido pela massa. Então, substituindo, a capacidade térmica foi o valor que nós encontramos, 160, dividido pela massa, que é 500. Então, fazendo a divisão, nós vamos encontrar 0,32 calorias por graus Celsius. O nono exercício diz o seguinte: um pedaço de chumbo, inicialmente a temperatura de 25 graus Celsius, então vamos anotar, foi colocado no forno durante 3 minutos e teve sua temperatura elevada a 90 graus Celsius. Então, ΔT é a variação, é a diferença entre temperatura final e temperatura inicial. Então, a temperatura final foi de 90 e a inicial de 25. Então, 90 menos 25, 65. Então, o ΔT, 65 graus Celsius. Nesse processo, o pedaço de chumbo absorveu 1.300 calorias. Então, Q, que é a quantidade de calor, 1.300 calorias. O item A pergunta o seguinte: qual é a capacidade térmica desse pedaço de chumbo? Capacidade térmica, a fórmula é a seguinte: capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, substituindo os valores, 1.300 dividido por 65, vamos ter como resultado 20 calorias por grau Celsius. O item B, é possível que outro pedaço de chumbo com valor de massa diferente e a mesma temperatura inicial do primeiro, quando colocado no mesmo forno durante 3 minutos, atinja também a temperatura de 90 graus Celsius. Por quê? Então a resposta é não, uma vez que ele fala que a quantidade de calor fornecida é igual, ele só pergunta se há variação de temperatura, de massa. Então a resposta é não, porque a capacidade térmica é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional à variação de temperatura. Ou seja, maior a massa, menor a variação de temperatura. Ou também, menor massa, maior variação de temperatura. O 10º exercício é o seguinte: a capacidade térmica de um bloco de certo material com 2 kg de massa é igual a 80 calorias graus Celsius. Então, vamos marcar essa informação. Então, bloco 1, que eu vou chamar bloco 1, que é o primeiro bloco, ele tem massa de 2 kg. Como a unidade aqui é gramas, então vamos transformar para gramas. 2 kg equivale a 2.000 gramas. E a capacidade térmica é de 80 calorias graus Celsius. Continuando a leitura, a capacidade térmica de um bloco de mesmo material com 5 kg de massa é maior, menor ou igual a 80 calorias graus Celsius. Por quê? Então, o bloco 2, o segundo bloco, ele tem massa de 5 kg ou 5.000 gramas e a capacidade térmica é maior ou igual a 80 calorias graus Celsius. Essa é a pergunta. Então vamos lembrar que já que os blocos são de mesmo material, o calor específico de ambos os blocos é igual. Então podemos relacionar a fórmula do calor específico, que é capacidade térmica dividida pela massa. Já que eles são iguais, eu posso igualar, fazer do seguinte modo: capacidade térmica do bloco 1 sobre massa do bloco 1 é igual a
capacidade térmica do bloco 2 sobre a massa do bloco 2. Então, fazendo a substituição dos valores, eu vou ter 80 sobre 2.000 é igual. Agora, como a pergunta dele que é maior, menor ou igual, eu vou colocar aqui como variável. C2, né, capacidade térmica do bloco 2, será a minha variável. E embaixo, a massa 5.000. Fazendo uma multiplicação em cruz aqui, eu vou ter C2 será igual a 80 vezes 5.000 sobre 2.000. Simplificando aqui os zeros, eu também posso simplificar o 2 com 80, então vai ficar 1, 40. Então será 40 vezes 5, 200. Então a capacidade térmica do bloco 2 será de 200 calorias graus Celsius. Portanto, será maior, pois a capacidade térmica é diretamente proporcional à massa. Beleza? Então qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima, tchau.